Fala galera, Laerte Viana na área, hoje para falar a respeito do fim melancólico de Francis Ngannou, mas antes preciso te lembrar que sábado agora tem a saideira do UFC em 2025, última chance de você ganhar um trocado lá na stake. Tem Marcos Bochecha, Cezinha Almeida, Melk Costa, Tubarão e companhia, e você pode dar os pitacos usando o cupom Laerte Viana. Não esqueça de usar o cupom para dar uma moral, só que lembrando, apenas se for maior de 18 anos e com responsabilidade. Utilize a grana que não vai te fazer falta. Dana White é conhecido por ter uma personalidade extremamente forte, sem rodeios, direto ao ponto, não tem massagem, fala o que quer, o que pensa, sem medo das críticas ou consequências. Por um lado, isso transformou o UFC no que é atualmente, conseguiu ter nas mãos o monopólio do esporte. Por outro, fez com que acumulasse atritos e desafetos ao longo dos últimos anos. São inúmeros os lutadores que já o criticaram, porém nada se compara à sua relação com Francis Ngannou. Quando o camaronês deixou o Ultimate no auge da sua carreira, quando ainda era campeão, para assinar com a PFL há cerca de 2 anos, a ideia que todos nós, olhando de fora, era que a decisão tinha sido pautada 100% na grana, dinheiro no bolso. Afinal, ele também foi liberado para atuar no boxe, onde ganhou o maior cheque da sua vida e fez o pé de meia financeiro. Acrescenta que se tornou sócio da empresa, passou a ser o presidente da PFL África, queria ajudar a revelar talentos em seu continente. Só que foi aí que começou um verdadeiro calvário na vida do Ngannou. Primeiro, que ele atuou pouco, apenas uma única vez em 2 anos, quando venceu Renan Problema, e ainda assim o resultado, o retorno foi bem abaixo do esperado. Abriram pela primeira vez venda de pay-per-views da PFL nos Estados Unidos e venderam míseros 10 mil pacotes. O prejuízo para a organização foi tão grande que os caras entraram numa ladeira sem freio, perderam o valor de mercado, a audiência e a repercussão dos eventos despencaram, e em relação ao próprio Ngannou, o presidente abriu mão, disse que estava doando ao UFC porque não tinha como mais arcar com os custos do peso pesado e o salário milionário. E acrescenta aí que o Ngannou também vacilou feio com a empresa, porque aquele projeto de desenvolver o MMA na África não foi para frente, fizeram apenas 2 eventos por lá e acreditem se quiser, o Ngannou, que era o presidente, o maior nome, não deu as caras, não apareceu, sequer foi lá prestigiar. Tudo isso somado fez com que a relação estremecesse e Ngannou fosse obrigado a botar o rabo entre as pernas e bater na porta do Dana White, basicamente implorando pelo emprego que ele abriu mão anos atrás. Só que foi exatamente aí nesse ponto que entendemos que o atrito ali não era só voltado em relação à grana, era algo mais grave. Vocês devem ter visto que o Dana White revelou recentemente que durante uma reunião houve um desentendimento em que Ngannou teria quase o agredido, um princípio de agressão, teria segurado pelo colarinho da sua camisa. Hoje o camaronês foi no Ariel Helwani, questionado pelo jornalista se isso realmente aconteceu, fechou a cara. Disse que não gostou de ser questionado, de ser perguntado a respeito disso, não gostaria de falar do assunto, mas não desmentiu. Ainda no papo ele revelou que o seu contrato com a PFL está expirando, termina agora, nos próximos meses, e que em junho, data que vai acontecer o UFC na Casa Branca, ele já estará livre no mercado e quer voltar ao UFC para enfrentar o John Jones. Traduzindo, mais uma vez se humilhando publicamente para poder voltar ao UFC e pegando esse ponto, ligando ao fato de que o contrato com a PFL está expirando e ele vai ficar sem organização nos próximos meses, a sua carreira está nas mãos do Dana White. Ou o Careca o aceita de volta ou é fim da linha. Simplesmente não há qualquer opção no mercado. Quem vai pagar algo parecido com o que ele ganha? Nem o One FC, evento asiático que costuma fazer algumas loucuras, porque o que ouvimos a respeito é de que a empresa está quebrada, não está pagando nem quem está lá. Imagina trazer algum reforço de peso. Para piorar, Dana White já se pronunciou, deu uma outra entrevista depois disso, reforçou a sua versão, disse que houve um princípio de agressão e bateu o martelo. Eu nunca mais faço negócio com esse cara. Eu sei que a palavra do Careca não se escreve em pedra. Diversas vezes já falou algo, depois voltou atrás, entrou em contradição. Mas nesse caso especial do Francis Ngannou, me parece um contexto diferente, parece algo bem mais sério do que as outras relações, os outros atritos que ele teve. Então, resumindo, podemos concluir que se não tivermos uma reviravolta daquelas de cinema, algo que ainda não vimos nesse esporte, a carreira de Francis Ngannou está chegando no fim de maneira melancólica. Aquele que tinha qualidade para se tornar um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, por conta das decisões erradas, equivocadas que tomou ao longo dos últimos anos, está prestes a terminar de uma maneira esquecido, num limbo, sem ter para onde ir. É triste para todos os lados. Para o UFC, que está carente de estrelas na categoria, tê-lo de volta certamente faria um barulho estrondoso, seria o maior reforço da atualidade. Para nós, que provavelmente não veremos um craque desse em ação, imagina o Ngannou de volta ao UFC enfrentando o John Jones, Tom Aspinall, Alex Poatan, qualquer uma dessas lutas em 2026, seria fantástico. E também, obviamente, pior de tudo, para o próprio Ngannou, que está de mãos atadas, vai ter que pagar as consequências das decisões que fez.
ficou sem escolha. Ele poderia até continuar lutando boxe, algumas apresentações específicas, mas eu suspeito que até por lá as portas não estão tão abertas. Caso contrário, já teria arranjado alguma coisa nesse meio tempo. E na real até teve a oportunidade, né? Houve o convite para ele enfrentar o Jake Paul e ele recusou, dizendo que isso era uma afronta, um desrespeito para com a sua própria imagem. Aí o Jake Paul agora vai enfrentar o Anthony Joshua, que nocauteou o Ngannou. Não tem jeito, meus amigos. A vida de todos nós é, na verdade, um grande banquete de consequências. Cedo ou tarde, a gente vai pagar pelas escolhas, pelas decisões que tomamos ao longo das nossas trajetórias. Mas eu confesso que, ainda assim, eu fico um pouco triste pela situação do Ngannou. Eu gostaria de vê-lo novamente no UFC, mas entendo que isso é um sonho quase impossível. É aquilo, né? Quem viu, viu. Quem não viu, só lamento. Tarde demais. O que vocês acham dessa situação? Duas perguntas. Se você fosse o Dana White, aceitaria o Ngannou de volta? Deixaria o orgulho de lado pelo bem do UFC? Afinal, é um reforço que chegaria para fazer barulho nos pesados? Ou não? Tá certo, porta fechada, fim do ciclo. E segunda pergunta. Se o Camarões voltasse para o UFC hoje, seria campeão peso pesado no atual cenário ou não passou o tempo dele? O que vocês acham? Mandem aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, por favor, para dar aquela moral, porque é sempre muito importante. Se inscrevam aqui também para a gente continuar crescendo. Lembrando, a partir de semana que vem eu estou batendo nessa tecla, uma série de conteúdos especiais, exclusivos, algumas gravações que eu já estou fazendo, outras que eu ainda vou fazer, eu vou soltando tudo aqui para vocês. Final de ano está chegando, mas os conteúdos não vão acabar. Prometo para vocês que até dia 31 de dezembro teremos conteúdos por aqui. Beleza? Conto com a presença de todos. Tamo junto.